Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos aí a mais uma aula da professora Ana. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre coordenada polar. Teve bastante aluno que me trouxe dúvida essa semana e aqui a gente vai conversar sobre um sketch jump, que esse tipo de exercício não será mais uma pedra no seu calçado, galera. Então, vamos embora. Olha só. Calcular a integral dupla da raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado dx dy, sendo R, né, a região que nós iremos obter aí no resultado, o círculo de centro na origem, raio 2. Animação, sextou, galera! Matemática, pessoal, a gente vai de pentelinho por pentelinho. Então, vamos supor aqui. Supor não, né? O engenheiro não supõe, o engenheiro tem certeza. Então, a gente vai fazer ali o nosso círculo, façam de conta que é um círculo, porque aqui, né, mãozinha sem compasso não dá certo. Ele falou para nós que é uma circunferência com centro na origem. Então, se a gente imaginar lá nosso plano cartesiano, que nós tínhamos x e y, nós temos uma esfera, uma circunferência, centrada na origem. Se o raio é 2, essa distânciazinha aqui é 2. Você pode pensar, por exemplo, numa bola de futebol, só que a bola de futebol está em 3D, né? Ela estaria em x, y e z. Pense que você segura essa bola e ela faz uma sombra, uma projeção no chão, que são nossos eixos, né? X e y. O que acontece, galera? Um círculo, ele vem da equação da circunferência, lá que a gente viu em geometria analítica e álgebra. Ana, não lembro nada. Não tem problema, vamos fazer um pequeno remember. Olha só. Essa aqui é a equação reduzida da circunferência que a gente chamava, tá? Circunferência, coisa linda. Ele falou para vocês que o centro está na origem. Então, esse x0 e y0 da equação, galera, já vão zerar, porque diz respeito ao ponto 0, 0 da nossa origem, sendo a nossa nova equação como y ao quadrado, opa, aqui é mais, tá? Mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Equação da nossa circunferência. O que vai acontecer? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. O que vai acontecer de diferente? Primeira coisa, nós temos o raio igual a 2. Tá, o raio é igual a 2, já observamos aqui. Só que a gente precisa transformar em uma coordenada polar. O que é uma coordenada polar, pessoal? A gente vai transformar de x e y para r e θ. Não entendi, Ana. Para que isso? Pessoal, por mais sinistro que pareça, quando a gente calcula esse tipo de exercício que envolve circunferência, esfera, esse tipo, fica muito mais difícil você resolver a integral, utilizando x e y. Então, o que você vai fazer? Você vai trocar o nome, né? Vamos dar um novo nome para os bois. O que é x no seu exercício, vai passar a ser r cosseno de θ. O que é y vai passar a ser chamado de r seno θ. Você precisa substituir, galera, tá? Se atentando a uma coisinha. R é uma coisa, cosseno de θ é outra coisa. Às vezes, eu tenho aluno que confunde esse terminho aqui. Galera, na natureza não existe cosseno. Cosseno. O que é cosseno? Who the fuck's cosseno? Não sei, nunca vi. É cosseno de alguma coisa. Cosseno de x, cosseno de θ, sei lá, cosseno de y. A gente vai trocar, né, as incógnitas aqui dependendo da bibliografia que você utilize. Mas é sempre cosseno de alguma coisa. Isso aqui a gente chama em matemática de argumento do nosso ângulo. Beleza? Beleza. Então, galera, o primeiro passo é você delimitar o limite de integração. Ele já disse que o raio começa da origem, tá? O raio. Então, ele parte do zero e vai até onde ele já falou que o raio é 2, tá? Ele podia não ter falado e a gente ia deduzir pela equação da circunferência. Olha que maravilha, nem precisa. Vai de 0 a 2. E outra coisa que você precisa saber é o ângulo, o valor de θ. Galera, uma super dica para você. Sempre que ele der um exercício envolvendo círculo e não falar nada, o que é não falar nada? Não mencionar, por exemplo, calcule a área sendo R a região do primeiro quadrante, por exemplo. Que aí seria somente essa areazinha, 1/4 de circunferência. Mas ele não falou nada. Sempre que a gente considerar a área toda do círculo, será sempre para todo sempre de 0 a 2π.
E aqui eu falo uma coisa muito importante, sua calculadora para esse tipo de exercício tem que estar sempre em radianos. Ok, galera? E esse carinha, o recheio da nossa integral, a gente vai transformar em uma polar agora, tá? Então vamos fazer essa associação e aí a gente já vai resolver o exercício, vocês vão ver que não é tão sinistro assim. Isso aqui não pode existir, porque eu vou calcular em R e θ, nossas novas variáveis. Onde é x, galera, eu vou transformar em R cosseno. Só que lembrando que o meu x está ao quadrado, então todo esse terminho ao quadrado, ó, no lugar de x, eu escrevi R cosseno, que é a minha associação. E no lugar do y, a gente vai escrever R seno de θ ao quadrado. Certo? Então, vamos lá. Tanto R quanto cosseno estão ao quadrado. Então, eu vou ter R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ, tá? R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, beleza? Mais R ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Show de bola. Aqui tem uma coisa muito importante, pessoal. Nós temos esses dois termos, tá? Você concorda comigo que eu tenho R quadrado aqui e R quadrado aqui? São termos comuns a ambos? Então, em matemática, a gente coloca em evidência. Coloca na frente. R ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ dividido por R ao quadrado, vai sobrar somente cosseno ao quadrado. Ou, se você preferir, eu geralmente falo para os meus alunos, o que disso aqui não tem aqui? O cosseno, é o que faltou. Aqui é a mesma coisa, R ao quadrado, seno ao quadrado, vou dividir, vai sobrar seno ao quadrado de θ. Isso aqui era a raiz. Essa soma tem na trigonometria. Inclusive, se você pegar sua tabelinha de derivada integral, tem lá embaixo, identidade trigonométrica. Sempre que você tiver seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo, aqui tá cosseno mais seno. Galera, é uma soma, independe de quem vem primeiro, tá? Sempre que você tiver seno de um ângulo ao quadrado e o cosseno de um ângulo ao quadrado, eles estiverem somando, essa soma tem resultado 1. Porque cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, certo? Sempre. Então, você vai ficar com R ao quadrado vezes 1, que é a mesma coisa que R ao quadrado. E a raiz de R ao quadrado vai ser R. Esse é o seu recheio da integral. Então, a gente vai escrever. Nós temos uma integral dupla, que esse aqui era o recheio, que estava no início do exercício. Mas nós encontramos uma identidade. Olha, a câmera não está aguentando a pressão da polar. Vamos ver aqui, tá? Onde era o recheio, né, que era isso aqui, a gente vai colocar pela nossa nova identidade. Sobrou quem? O R, tá? Eu vou preferir colocar dr dθ. Lembra que a gente falou de Fubini, que era integral iterada, tá? Só que se eu começar a escrever dr, a integral de dentro tem que ser em relação a R. E o nosso R era de 0 a 2. Show de bola. O nosso dθ de 0 a 2π, tá? Uma coisinha que você nunca pode esquecer, tá? Isso aqui a gente nem se aprofunda muito em termos de graduação. Esse outro R, que a gente chama de jacobiano. Então, pessoal, quando você tem uma unidade infinitesimal de área, a gente simbolizava por dx dy. Como agora a gente trocou para coordenada polar, vai ser dr dθ, só que ele vem com jacobiano, tá? Tem lá na apostila a dedução como que a gente faz, ele vem de uma operação de diferencial, tá? A gente calcula tudo certinho. Só que nesse momento, tá? Eu prefiro dizer para vocês dA, unidade infinitesimal para coordenada polar, sempre r dr dθ, tá? Então aqui, como você tem aquele r a mais, quando você tem bases iguais, né? Você soma os expoentes. Eu tinha R na 1 vezes R na 1. Repito a base e soma os expoentes. Agora sim. Agora a gente vai começar a resolver. Minha dica, sempre pela integral de dentro, primeiro, né? Então, integral de 0 a 2, R ao quadrado dr. Aqui vamos mais rápido. Integral de R ao quadrado dr, R ao cubo sobre 3. Como você tem uma integral definida, ele vai de 0 a 2. Sempre falei pra galera, repete o resultado menos o resultado. No lugar da variável, que era o R, você substitui primeiro o limite superior, aqui, e depois o limite inferior, aqui. Aqui você concorda comigo que já vai zerar. E aqui sobrou o quê? 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Dividido por 3, a resposta da nossa primeira integral é 8 terços.
tem que retornar para o que, ó, isso aqui é o resultado da integral de dentro. Agora eu vou ter que vir com o que faltou. Eu não utilizei a integral de fora, que era de 0 a 2π. O meu recheio, que é a integral mais interna, nós já encontramos a identidade dθ. Ok? Como a nossa integral é em relação a θ e isso aqui não é θ, ele passa a ser uma constante, nós reescrevemos para fora da integral. dθ. Integral de dθ, primeira regra da integral de du é o próprio u, ou aqui, próprio θ. 8/3 de dθ, a constante que tinha ficado para fora vem multiplicando, de 0 a 2π, galera. Então, eu vou ter 8/3 vezes 2π menos 8/3 vezes 0. No lugar do θ, eu substituí o limite superior primeiro e depois o limite inferior. Aqui vai zerar. E o que vai sobrar para a galera? 8 vezes 2, 16π terços. Este aqui é a área que ele solicitou no início do exercício. Do R, do círculo de centro na origem e raio 2, galera. Tá aqui o seu resultado para essa questãozinha. Espero que tenha clareado um pouco. Qualquer dúvida, estou à disposição tanto no chat quanto por e-mail, que eu vou colocar na descrição aqui do canal, galera. Beleza? Sextou, um bom final de semana e até mais. Tchau, tchau.